Olá, meus irmãos, a graça e a paz em Cristo, uma boa noite. Eu quero agradecer a vocês, pela participação aqui conosco através dessa videoaula. Eu sou o professor Ricardo Narciso, eu leciono na FAIT desde o ano de 2015 e trabalho com algumas disciplinas como Teologia Bíblica do Antigo e Novo Testamento, trabalho na área de Teologia Sistemática, Apologética, Geografia Bíblica, Arqueologia Bíblica e outras disciplinas relacionadas à área teológica. E no nosso encontro, nós vamos falar um pouquinho sobre os profetas, no caso, os profetas maiores. Mas eu quero, antes de iniciar os profetas, eu quero falar um pouquinho sobre esses escritores. Os profetas hebraicos, eles eram inspirados por Deus que os dotava de antevisão e os obrigava a proclamarem o que estava por vir. Inseparável dessa revelação do futuro estava a denúncia dos males do presente. O futuro previsto pelos profetas era sempre funesto, e assim era porque os israelitas haviam caído em pecado e, ao abandonarem o monoteísmo exigido por Deus. Eles atacavam os pecados e, portanto, era uma boa parcela da mensagem profética, sendo esses pecados parcialmente religiosos e parcialmente morais e sociais. Os profetas, eles eram principalmente defensores do monoteísmo de Israel, a crença e a fé no único Deus. Então, na sua forma mais primitiva, a interdição dos israelitas de adorarem qualquer outro Deus que não fosse o Deus de Israel. E, na sua forma posterior, a recusa de reconhecer quaisquer outros deuses que não o Deus de Israel. Então, os profetas mais sombrios davam poucas esperanças quanto ao futuro. No entanto, outros proclamavam a compaixão de Deus para com os penitentes. Então, os profetas, eles eram, ao mesmo tempo, críticos sociais, que atacavam a má administração, as injustiças, e também denunciavam o materialismo dos poderosos e ofereciam consolo aos pobres e aos oprimidos. Em termos sociais, eles poderiam ser vistos como reformistas conservadores, cuja saudade a um estilo de vida já perdido expressava-se num avitamento violentamente radical da degradação atual dos costumes. Os primeiros profetas foram homens de um talento especial, muito apreciado pelos reis como exemplo, prever o desfecho de uma batalha na sua véspera. Isso dava uma vantagem aos reis. Então, eles pertenciam a uma classe tão numerosa e próspera de visionários que muitos não passavam de charlatães. Embora alguns nomes tenham alcançado a posteridade, eles formaram uma categoria profissional reconhecida e não tipos isolados que os acidentes da preservação bibliográfica às vezes o faziam aparecer. Além de conselheiros dos reis, eles também podiam influir na posição de alguns e na promoção de outros. Foi o caso de Samuel, Natã, Elias e Eliseu, arquitetos daquilo que podemos chamar de reino de Israel. Ao insistirem na união das 12 tribos e na singularidade do Deus de Israel, eles estabeleceram pré-requisitos essenciais e as características principais do impacto dos israelitas no mundo que os cercava. Suas atividades encontravam-se registradas na sequência de livros históricos, que abrange o primeiro e segundo livro de Samuel e também o primeiro e segundo livro dos reis. Seus sucessores mais recentes, a começar por Amós, deram à religião de Israel um teor moral, transcendendo e até mesmo deplorando a sua natureza puramente ritualística. 3 deles, Isaías, Jeremias e Ezequiel, conquistaram a reputação de grandes profetas. Isaías, ele viveu no século 8 a.C., 800 anos antes de Cristo. Jeremias, século 7 a.C., 700 anos antes de Cristo. E Ezequiel no século 6 a.C., portanto, 600 anos antes de Cristo. As outras figuras principais da primeira fase foram Amós, Oséias e Miqueias. Mas Isaías foi o mais inspirador de todos os profetas, sob vários aspectos. Ele foi contemporâneo de Ezequiel. Todos os profetas posteriores foram profundamente afetados pelo cativeiro e exílio na Babilônia, que os impediu a um chauvinismo tacanho e vingativo que é evidente, por exemplo, em Ageu
Zacarias e também Obadias. Porém, quando nós estudamos os profetas, é importante vermos a função e atividade profética de ontem e de hoje. A força dos profetas estava na atuação da palavra de Deus em suas vidas. Os profetas foram homens excepcionais. Os melhores dentre eles